Vamos fazer uma prece e nosso irmão Roberto fará a palestra de hoje. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre e amigo, te pedimos, Senhor, que sob a direção dos bons espíritos, dos mentores desta casa, o nosso irmão possa fazer uso da palavra e esclarecer o tema na frente da doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês, Roberto. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver, nos dando a tranquilidade e o bom ânimo nessa noite. O tema de hoje, eu gostaria de trazer, eu tinha até já preparado, antes de ter que parar no hospital por um problema, tive que fazer uma cirurgia de emergência, e vinha bem a calhar com o que eu passei. O tema é do Evangelho segundo o Espiritismo, a justiça das aflições. E antes da gente iniciar, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito do que seja aflição, mas principalmente para a gente não esquecer nunca, nos casos de aflição, da primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, foi a resposta do mundo espiritual. E então a gente precisa sempre lembrar disso em todos os momentos da nossa existência, porque a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas é sempre aquele nosso Criador que em nenhum momento vai decidir ou nos deixar de lado, decidir por alguma coisa que nós não temos condições de passar e nem vai nos abandonar em nenhum momento. É muito importante que a gente lembre isso, porque muitos de nós, em casos de aflição muito grande, acabam achando que foi abandonado. E a gente não pode esquecer que todos os eventos da nossa existência, eles são cuidadosamente programados para que a gente possa evoluir. É como se fosse uma prova que a gente está acostumado, talvez muitos de nós nem lembremos mais, né? Mas quando a gente estudava e tinha lá a prova no final do ano para saber se a gente tinha condição de prosseguir para uma próxima etapa da nossa formação. E aflição? É uma aflição que me ocorreu justamente por causa da época de estudar. Hoje em dia já nem tem tanto assim, né? Mas antigamente tinha o quadro negro, e quando a professora ia escrever no quadro negro com o famoso giz, passava a unha no quadro negro, pois é, muita gente ainda se lembra. Isso é aflição. Só para a gente se posicionar com relação ao que seja aflição, um tipo de aflição. Mas as aflições, elas têm uma gama muito grande. São aflições que acontecem conosco, não necessariamente por algum problema de saúde, mas vários tipos de aflição, né, que a gente passa no nosso dia a dia. Às vezes nem é conosco mesmo, é alguma coisa que ocorre com alguém que a gente preza ou que a gente ama e também causa aflição. Às vezes são aflições que decorrem de eventos de algum problema, como falta de dinheiro ou algum problema de a gente não conseguir solucionar no nosso dia a dia, né? Mas esse não são as aflições que a gente vai verificar hoje, tá? Nosso estudo hoje vai falar das aflições, mas também daquelas que a gente desconhece. E o intuito de a gente fazer esse estudo não é entrar em detalhe a respeito de aflição essa ou aquela, não. É uma aflição de maneira geral,
para a gente analisar o porquê dessas aflições e se, na verdade, se justifica muitas vezes que a gente faça a pergunta: por que eu? Por que comigo? E vamos também olhar a questão da aflição com relação à justiça divina, que é a parte mais importante que a gente vai verificar. Então, a gente vai ver as aflições que a gente conhece ou desconhece, elas são de dois tipos. Tem as aflições que são causadas durante a nossa encarnação, né? E tem as aflições que não são causadas durante a nossa encarnação, mas são aflições que muitas vezes deixam a gente assim desconcertado, e pode acontecer também da gente achar que não são justas, né? Como acontece às vezes. Agora estava no noticiário que uma pessoa assim bastante conhecida, que a criança nasceu e veio a óbito, ou já nasceu morta, né? Que são casos que às vezes a gente se pergunta: onde está Deus nesses momentos? Mas a gente tem que justamente usar o conhecimento da doutrina espírita para a gente poder entender racionalmente. É claro que nem sempre é um consolo, mas para a gente compreender por que a nossa vida no planeta Terra, ela tem esses percalços. Não esquecendo nunca que o planeta Terra ele está num momento de desenvolvimento, de progresso, que é apenas o segundo na escala de desenvolvimento dos planetas. Então a gente está bem assim ainda, saiu da creche já, mas está no primário do nosso desenvolvimento. E é lógico que dessa maneira, nós, habitantes do planeta Terra, nós somos também ainda seres com bem pouco desenvolvimento moral. Às vezes a gente tem até impressão que a gente já tem um desenvolvimento intelectual muito grande, tanto que às vezes a gente ousa questionar a Deus, que é a inteligência suprema do universo, não é do planeta Terra, do universo. Nesses momentos, talvez a gente possa usar como comparação um ser que a gente conheceu, talvez pessoalmente, ou pelo menos a gente conhece bastante bem das histórias, que foi o nosso Mestre Jesus, que é o Cristo terreno, ou seja, o administrador do planeta Terra. Há 4 bilhões de anos atrás, que a ciência já estabeleceu que o planeta Terra começou a ser formado, ele já era um ser crístico. Então vocês imaginam esse ser que esteve entre nós, quão superior é a nós que estamos aqui, ainda, vamos dizer assim, muitas vezes patinando no nosso desenvolvimento moral. Tanto é que a gente não consegue nem entender como Jesus conseguia amar do jeito como ele amava a todos nós que estavam naquela época lá junto a ele, e nos ama até hoje, né? Porque ele continua como administrador do planeta. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, e um dos itens é justamente a justiça das aflições. A justiça das aflições, para a gente poder entender melhor, a gente tem que justamente
pegar esses ensinamentos de Jesus e não restringir a nossa passagem de 50, 60, 80, talvez até 100 anos na presente encarnação. A gente tem que ampliar isso, porque nós somos seres imortais. A gente já vem de uma caminhada e ainda vai prosseguir. Há pouco tempo, conversando com uma pessoa conhecida, ela disse que leu que uma pessoa que se dizia entendido no assunto, dizendo que cada etapa da nossa encarnação, do nosso desenvolvimento moral, levaria aí 10 mil anos. Aí eu falei com ela assim, 10 mil anos? Ela falou, você achou muito? Eu falei, não, eu achei muito pouco. Eu acho que são 10 mil encarnações para cada etapa. Aí ela falou, não é possível. Eu falei, vamos imaginar que nós começamos aqui habitantes do planeta Terra originalmente. Os primeiros seres parecidos conosco, que a ciência registra, datam de 40 milhões de anos atrás. Se a gente naquela época estava aqui já, a gente não melhorou tanto assim em 40 milhões de anos, né? Então a gente já começa a ficar assim, talvez 10 mil encarnações não seja tanta coisa assim, né? Mas de qualquer maneira, a gente tem que imaginar que na situação que nós estamos, a gente ainda tem na escala de evolução a subir até sermos espíritos puros. Se a gente olhar no livro dos espíritos, a escala de evolução, a situação que a gente tem, que, por exemplo, o egoísmo ainda é uma coisa muito forte em nós, a gente está bem no iniciozinho da escala. Então, mais 10 mil encarnações para chegar a espírito puro, eu acho que é muito rápido. Mas, enfim, não estou querendo com isso que ninguém desanime, não. Porque muitas vezes a gente pensa assim, um planeta como a Terra não tem possibilidade, olha só, tanta desgraça, tanta coisa ruim que a gente lê, que a gente assiste, não tem mais jeito. A gente não pode ser feliz num planeta desse, mas nós temos espíritos que nos ajudam, inclusive, que são espíritos que são felizes. Como que eles podem ser felizes? Eles são felizes porque eles sabem que tudo isso que nós estamos passando tem data de validade. A gente vai passar por isso tudo e nós vamos chegar nessa etapa. Então, é claro que para alguns é mais rápido, para outros é mais devagar, né? As aflições estão aí para mostrar para a gente que muitas vezes a gente ainda precisa melhorar um pouco para poder, por exemplo, não fazer essa pergunta a Deus, por que eu? A gente deveria se olhar no espelho e falar assim, o que é que eu fiz para estar passando por isso agora? E olha, a gente vai encontrar várias respostas, não só nessa encarnação. E aí eu me lembro, por exemplo, lá dos meus 18 anos, 20 anos, que a gente faz um monte de arte, e quando chega aos 70, tem alguns órgãos do organismo que já estão assim meio avariados, E por quê? Porque quando a gente tinha muita energia, a gente facilitava, Aí, quando chega nessa época, as coisas às vezes ficam mais difíceis, Então, a gente vai ver aqui que se a gente admite a existência de Deus, não cabe, ou não deveria caber, o pensamento de por que eu? Ou, como alguns falam, eu tive uma conversa séria com Deus, para ele me esclarecer. Nós não temos condições nem de imaginar o que é Deus. Então, a gente não consegue entender nem
o como que é o amor de Deus, que ele olha para nós, né, que já estamos assim, numa fase assim de mais bonzinhos, e olha para um assassino, um estuprador, e vê seres completamente iguais. Porque ele não olha para aquilo que nós estamos fazendo naquele momento, ou aquela fase que nós estamos na nossa existência. Ele olha para o potencial, porque ele nos criou para sermos felizes. Então, todos nós vamos chegar lá. É claro que alguns entram em desvios, pensando que vai ser mais rápido, outros se perdem no caminho, mas nós, imperfeitos, se a gente souber que tem um ser que a gente ama muito e que precisa de ajuda, a gente vai voltar para ajudar. A gente vai estender a mão para eles. Então, como que a gente pode ter dúvida que Deus não pense também dessa maneira, ou mais perfeitamente até, né? Então, a gente vai ver que nessa caminhada que nós temos, nós vamos ter uma etapa que é uma etapa bastante difícil de a gente entender e muitas vezes de aceitar, que é uma etapa das coisas que aconteceram e acontecem antes da presente encarnação. Porque vocês não tenham dúvida, a encarnação ela é planejada para dar certo. Se não tiver pelo menos 51% de chance de nós conseguirmos realizar o que a gente pretende, os companheiros do mundo espiritual encarregados de coordenar, eles já falam assim, vai devagar, deixa isso para resolver numa outra quando você estiver mais preparado, vai com a bagagem mais leve, para você poder aguentar a caminhada até o final, entendeu? Claro que a gente fica ansioso para resolver tudo de uma vez só, né? Hoje em dia ainda é assim, né? Nós encarnados, quando a gente vê que tem alguma coisa para resolver, a gente fica naquela ansiedade de resolver o mais rápido possível para se livrar daquilo, né? Então, vocês vejam que a encarnação, ela tem um planejamento perfeito. E, dentro desse planejamento, nós usamos o nosso livre-arbítrio. A gente escolhe o que a gente vem fazer. É claro que depois, quando a gente está aqui, a gente não lembra. Mas a gente não pode ter dúvida disso. Porque se fosse assim, nós não estaríamos nessa fase de desenvolvimento que nós estamos. Então, nós escolhemos o que a gente veio fazer e como a gente veio fazer. Por isso, às vezes, dói da gente ouvir uma notícia que alguém recorreu à eutanásia porque estava sofrendo muito. A gente não pode esquecer que a nossa existência, 50, 60, 80, 90 anos, é aprendizado puro. E às vezes a gente precisa de 90 anos para estar preparado para dar o passo final para complementar uma encarnação. E por causa de 5, 10 minutos, a gente vai ter que entrar na fila novamente para resolver aquele problema que a gente se preparou por 90 anos. Então, essa aflição, esse sofrimento, ele realmente existe. Mas a gente tem que fazer uma divisão grande entre o sofrimento consciente, a gente estando preparado para sofrer, e o sofrimento que a gente não tem condição ainda, não tem preparo para sofrer. E com 80 anos de existência, a gente já está bastante calejado para aguentar coisas. Muitas vezes, há pouco tempo mesmo, eu ouvi uma pessoa falando
que o filho ou uma filha com 50 ou 60 anos tinha falecido. Ah, não vamos falar com a mãe dele não, que ela, coitada, ela não vai aguentar. Uma senhora de 80 anos, ela já passou por tanta coisa na vida e com certeza ela já intuitivamente já recebeu a informação de que ia acontecer. Então, às vezes, nós partimos daquilo que a gente acha que é sofrimento para evitar o sofrimento de uma pessoa que não vai sofrer. Ah, ela tem Alzheimer, ela nem vai entender. Não existe isso. A gente não pode esquecer que o organismo físico ele pode não estar funcionando bem, mas o espírito está completamente lúcido. O espírito é que dirige o organismo físico. Ele não pode mais usar todos os recursos do organismo físico, mas ele está completamente lúcido. E aquilo que o organismo físico ouve, o espírito ouve. Nós ouvimos tudo o que acontece com o nosso organismo físico. Até quando a gente está no hospital, né? Naquela situação de que a gente já não tem mais condições de viver sem algum aparelho, né? A ciência mesmo já teve vários relatos de pessoas que estiveram nessa situação e que depois vieram dizendo que tinham ouvido, tinham visto e tinham registrado coisas que o organismo físico, teoricamente, não podia ter percebido, né? Então, a gente vai ver que a aflição ou o sofrimento, ele é normalmente um modo drástico de nos corrigir, né? A gente costuma falar, se não for por amor, vai ser pela dor. E normalmente, infelizmente, em 99,9% dos casos, é a dor que nos ensina melhor. A gente não esquece nunca aquilo que a gente passa na situação de dor, né? No Livro dos Espíritos, na questão 922, Kardec pergunta ao mundo espiritual e eles respondem: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? A todos os seres humanos, né? E a resposta do mundo espiritual é sempre bem sucinta, para não ter dúvida. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E a gente que já perdeu noite de sono sabe como a consciência tranquila é importante, né? A gente deitar no travesseiro com a consciência tranquila é bem diferente do que a gente estar preocupado com alguma coisa que a gente fez que talvez a gente imagine que não deveria ter feito, né? Santo Agostinho mesmo fala a respeito disso, né? E muitos de nós talvez deveríamos aplicar isso de vez em quando, né? Se não à noite, durante o dia, né? De pensar se aquilo que a gente fez realmente seguiu aquilo que o nosso Mestre Jesus deixou para nós, né? Ele resumiu os 10 mandamentos em 2, dizendo que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente já viu, né? De 2 espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Eu me lembrei aqui, há muito tempo atrás, eu usei esse exemplo,
e queria trazer novamente para vocês. Teve uma Copa do Mundo aqui no Brasil, né, que a gente prefere esquecer, né? Mas teve uma loja, Casas Bahia, que colocou para vender televisores, colocou que vendia um televisor e se o Brasil ganhasse, dava um outro de graça. Vocês imaginam quanta gente esperta, né, deve ter comprado o televisor que não podia pagar, porque falou assim, depois eu ganho outro mesmo, que o Brasil não vai deixar de ganhar, e aí eu pago o televisor que eu comprei, né? E isso aí são as vicissitudes que a gente faz durante a nossa existência. Porque essa pessoa, ou essas pessoas que se acharam muito espertos, depois estavam com a televisão lá para pagar as parcelas que não conseguiam pagar, né? E assim a gente é. Muitas vezes na nossa existência atual, a gente procura coisas para dificultar a nossa vida. Em vez de resolver as coisas dentro da facilidade que a gente tem, não, a gente procura dificultar. Não é possível. Bom, cada um sabe de si. Tem que examinar o seu íntimo e dizer se é possível ou não. E as vicissitudes fora dessa vida, que está querendo dizer aqui, são justamente os problemas que a gente traz de uma época antes da atual encarnação. E como seres imortais, a gente já reencarnou muitas vezes antes da última encarnação que a gente teve, que é que nós estamos vivenciando agora, né? Por quê? A gente vai ver no Livro dos Espíritos, na questão 399, ela é bem extensa, porque Kardec faz considerações a respeito de como cada espírito escolhe a sua encarnação baseado na necessidade de corrigir seus problemas do passado. A lei humana, ela constantemente muda, né? Tem que se adaptar e tal, diferente da lei divina, que é única e sempre existiu e sempre vai ser igual. Mas a lei humana, ela não consegue resolver todos os problemas que a lei divina consegue. Então, uma pessoa que por acaso mate uma outra, que não seja um assassinato, que seja em defesa própria, alguma coisa assim, vai preso, vai ficar preso durante não sei quantos anos, e depois ele sai e pagou a pena dele. Ou ela, ele ou ela, pagaram a pena. Mas acabou aí. Porque falta um detalhe importantíssimo que só a lei divina consegue fazer. É a reparação. Então, a lei divina, ela fala que quando a gente erra, existem 3 fases. A primeira é o arrependimento, que muitas vezes tem seres que não se arrependem. Ou leva um tempo para se arrepender. Essa é a primeira. A segunda é a expiação, ou seja, ele vai ter que passar, ele ou ela, vai ter que passar pelo mesmo problema que ele causou para poder aprender, porque se eu faço uma coisa, mas não sofro aquela mesma coisa que eu fiz, como que eu vou saber que é errado? Como que eu vou aprender? Né? Isso é a segunda parte. E a terceira, que antigamente existia uma interpretação errada, por isso que existia na época de Moisés o olho por olho, dente por dente, né? Ah, você matou meu filho, eu posso matar um filho seu? Como que a gente repara
o fato da gente ter tirado a vida de alguém. Só na lei divina que existe isso. Não é com a cegonha, não, gente. A gente volta e vai trazer como filho ou como filha aquele ser que a gente tirou a vida. É dando a vida que a gente vai reparar. Por isso, às vezes, a gente tem uma encarnação que não pode ser uma encarnação logo depois da gente ter feito isso. Às vezes a gente vai precisar séculos e séculos para a gente poder ter o equilíbrio para receber, às vezes, ou no nosso ventre, né? Porque a gente pode ser homem ou mulher em uma encarnação, tanto faz, ou como pai receber aquele ser que a gente tirou a vida. Isso não é fácil. E ainda tem o outro lado, que muitas vezes a gente esquece. Aquele ser que a gente tirou a vida, será que ele está preparado a vir para ser nosso filho ou nossa filha? Então, às vezes, a gente fica espantado. Sim, esse ser que vai reencarnar, ele tem direito também a não querer nascer. Às vezes a gente pensa assim, poxa, 9 meses e teve um aborto ou foi natimorto. Por quê? O espírito não se sentiu preparado para conviver com o ser que tirou a vida dele. Ah, pode ser isso. A gente não sabe. Nós não sabemos quem é que a gente recebe como filho ou filho. Às vezes, não, eu conheço meu filho perfeitamente. Não, a minha filha eu sei quem é. Não sabe. A gente não sabe. Pode ser um ser que a gente ama muito e que nos ama, mas pode também não ser. E ainda tem outros casos, né? Tem casos em que, dentro do livre-arbítrio, o casal é aconselhado, diante do histórico de centenas de anos fazendo desmandos, é aconselhado a receber um irmãozinho, uma irmãzinha, que precisam de um lar e que vão vir com vários problemas físicos e mentais, mas precisam de um casal para receber ele e cuidar dele. Para poder, então, muitas vezes, pagar centenas de anos de desmandos que fez. Ah, existe essa negociação? Não, isso não é negociação. Não é o toma lá da cá, não é assim. É uma lei de amor. Se você ama alguém, né, a gente conhece. O amor cobre uma multidão de pecados. Não cobra dos outros, não, cobra os nossos mesmo. Então, se a gente consegue receber, não, isso não existe, é impossível. Bom, eu conheço um caso que a pessoa adotou um ser assim. E ela já partiu e ele continua aí. E a filha de sangue dela continua cuidando dele. Era para viver só, pelo que o médico disse na época, muito tempo atrás, o médico já muito conhecido em Friburgo já não está mais vivo, era para viver só uns 15 anos, está com 40 anos. Imagina quanto amor ele recebeu para poder continuar, não quer nem ir embora, porque a boa vida que leva não quer ir embora. Então a gente vai ver aqui que Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta nenhuma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Mas, gente, não existe um tribunal para isso, não. É a nossa consciência que vai definir que a gente precisa
reequilibrar a balança. Porque tudo aquilo que a gente faz que não seja em conformidade com a lei divina, desequilibra todo o meio onde nós estamos. Mesmo que ninguém saiba, mas desequilibra todo esse meio. Porque nós não viemos aqui para ser indivíduos, nós viemos aqui para trabalhar em conjunto. Cada um de nós tem uma função na família mais restrita e na sociedade de maneira geral. E essa função, ela, em caso que a gente não queira fazer ou não possa fazer por algum motivo que a gente desequilibra esse funcionamento, a gente tem que reparar. Então, o arrependimento, no Livro dos Espíritos está aqui, o arrependimento já é uma característica de evolução do espírito. Allan Kardec caracteriza o arrependimento em 3 hipóteses: desejo de melhora, sentimento de culpa e esforço de superação. Essas afirmativas passadas a Kardec pelo mundo espiritual nos dá a certeza de que, quando tomamos consciência dos erros cometidos, começamos nossa jornada, mesmo que timidamente, de evolução moral. Mas o que significa arrependimento e por que sofremos com ele? Então, Freud, por exemplo, ele diz que arrependimento está paralelamente ligado ao sentimento de culpa por alguma coisa errada que o homem pratica e tem consciência do ato praticado. Então a gente vai ver mais à frente, mais uma vez, a questão das causas anteriores das aflições que nos causam mais aflição na encarnação, né? Como já coloquei antes, um aborto, que é um sofrimento para toda a família, e que muitas vezes é uma situação que era necessária, podia acontecer, porque o espírito que ia reencarnar, ele desiste. Por algum motivo ele desiste. Então, ele acaba deixando o organismo físico antes, né? Isso também pode acontecer posteriormente. Tem vários casos de crianças que vêm a óbito por motivos variados, né? Tem aí as balas perdidas, mas conheço caso, por exemplo, na família de criança que morreu afogada na piscina, com 3 ou 4 anos de idade. Então, é um choque muito grande, mas a gente não pode esquecer nunca que uma razão existe. A gente pode não conhecer a razão, mas a razão existe. E a razão é justa, porque Deus planeja justamente, com muita justiça, tudo isso que ocorre. Sempre tem uma razão. E a superação dos que ficam, às vezes, é muito difícil. Mas o importante não é a gente superar, é a gente ter a certeza de que Deus não fez nenhuma injustiça. A gente ter a fé de que aquilo era um evento necessário. Então, nas causas anteriores das aflições, a gente vai ver aqui que não são sempre eventos que a gente pensa, por exemplo, né, muitas vezes a gente fala assim, o avião caiu e Deus me salvou porque eu perdi o avião. Não. Deus não pensa nos seus filhos como indivíduos, ele pensa como um todo. Não estava na hora de ocorrer aquele determinado evento conosco. E aqueles todos que passaram por esse evento, passaram porque havia necessidade de passar por aquele evento.
coletivamente ou individualmente, porque aí tem gente que fala que, não, eles foram juntados porque eles tiveram algum problema no passado. Isso são devaneios. A lei divina, ela é tão simples que não precisa pensar em coisa complicada, não. A pessoa tinha que desencarnar e desencarnou. Se teve alguma coisa que ela fez no passado e por acaso pode até ter 2, 3 pessoas que precisavam passar pelo mesmo problema, e aí a gente pensa assim, eles fizeram alguma coisa juntos no passado. Eu acho que isso aí é um devaneio que não tem nada a ver. Só complica uma lei que é bem simples. A gente tem que passar pelos problemas que nós escolhemos passar. Nós é que escolhemos isso. Isso é que é importante a gente saber. Vai consolar? Não é sempre que vai consolar. Mas pelo menos a gente racionalmente consegue entender que a lei divina é justa. É claro que a gente vai sentir, eu sou espírita, se alguém morrer na minha família, se minha mãe morrer, eu nem me preocupo. Não é assim que funciona. É claro que a gente ama as pessoas e a gente sente, mas racionalmente a gente tem que entender que a vida continua. A morte foi só do corpo. O amor que existia continua existindo. E se a gente tiver fé, a gente sabe muito bem como que nós podemos conversar. Eu vou numa reunião mediúnica? Não. É só rezar. É só rezar, pedindo que aquele ser que a gente ama, que ele esteja bem, e principalmente dizendo, eu estou sentindo saudade, mas eu estou bem. Porque muitas vezes o nosso egoísmo faz com que a gente dificulte a caminhada daquele ser que desencarnou. Porque a gente fica lamentando, estou com saudade, eu queria tanto que estivesse aqui, e acaba que o ser fica constrangido a ficar perto de nós e não consegue prosseguir na jornada. Tem até uma coisa assim bem drástica que se fala, que o organismo físico é uma prisão. Então, no momento que alguém que a gente ama é liberto da prisão, a gente vai querer que ele fique preso? Mas isso naturalmente é uma coisa bem drástica. Mas a verdade é que a vida continua. Se o ser que desencarnou vai estar melhor ou pior, isso não é uma questão nossa. O que a gente precisa reafirmar constantemente, se a gente ama, que a gente continua amando. E rezar pedindo que ele esteja bem e afirmando que a gente continua bem. Mal comparando seria, né? Acontece muitas vezes que um filho ou uma filha, depois de se formar, fala assim, vou procurar uma oportunidade no exterior, né? Hoje em dia o planeta é uma comunicação só. Eu tenho uma filha que mora na Inglaterra, o meu neto mora lá também, mas a gente conversa todo dia. Mas quando ela foi para lá, ainda não tinha esse recurso de a gente falar no WhatsApp, eu vendo e brincando, não sei o quê, né? E há mais tempo atrás, né? Muitos de nós nem lembramos mais disso, né? Era a carta, que levava 1 semana, 10 dias, 15 dias, quando não se perdia no caminho, e depois mais um outro tanto, quer dizer, só um mês depois que a gente ia receber notícias, né? Então, os que nascem nas condições, né? Certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo e que
os põe à mercê da comiseração pública, porque seres tão desgraçados enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de outros modos, né? Acontece às vezes, né, dentro da família, de um ser perfeito, fisicamente, eu quero dizer, né? E o outro ser vir com algum problema. E isso não tem nenhum desmerecimento nem para os pais, nem nada. É simplesmente uma questão de aceitar os desígnios de Deus e saber que para esse evento houve a escolha do ser que está reencarnando. E o que a gente pode fazer e tem que fazer, porque, por incrível que pareça, quando a gente encarna, fica lá um irmãozinho que se predispõe a ser o nosso guia, o nosso anjo da guarda, mas muitos de nós têm, inclusive, confirmação disso. Os anjos da guarda mesmo são os que vêm junto conosco. São aqueles que convivem conosco e estão constantemente nos ajudando, né? Muitas vezes, uma vez só na nossa existência, e basta. Às vezes, uma ajuda só na nossa existência já é muita coisa. E aí a gente vai ver que no Livro dos Espíritos, no capítulo 1 das Leis Morais, tem uma coisa muito interessante, muito importante, para a gente não esquecer como é difícil a gente, na situação atual nossa de desenvolvimento moral, como é difícil a gente satisfazer as exigências do nosso Pai. Diz aqui, na questão 642, para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E o mundo espiritual responde, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. É muito difícil. Para nós ainda é muito difícil. Por isso é que a gente passa pelos problemas que a gente passa, né? E isso aqui não tem tribunal não, viu, gente? Isso aqui é regulado por uma lei que rege todo o universo. É a lei de causa e efeito. Jesus resumiu na época que esteve entre nós, de maneira, nos exemplos da agricultura ou das coisas que ele usava, né? Ele disse assim, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Dentro do nosso livre-arbítrio, a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas como é que eu vou saber se eu estou sendo certo ou errado? Essa questão foi levantada por Kardec, porque Kardec não deixou nenhuma dúvida, sem pergunta. É muito simples. É só usar o segundo mandamento. Aquilo que eu vou fazer, eu gostaria que alguém fizesse comigo? Se a resposta é não, é melhor não fazer. Porque depois a gente vai ter que corrigir. Então, a gente vai ver aqui que os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência de falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que faz sofrer os outros. Aqui o homem é o ser humano, tá? As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa,
pede que lá deixem recomeçar, para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebem nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro que elas preparam. Então, gente, a nossa encarnação atual é uma preparação para a próxima, viu? Não que no mundo espiritual a gente não vá se preparar também. Isso a gente não pode esquecer. A vida continua e no mundo espiritual a gente continua se preparando. Se não fosse assim, imagina um ser que agora está com 5 ou 6 anos de idade, que desencarnou há 100 anos atrás. Ele sabe mexer com o computador, celular, parece até que ele já veio sabendo. Há 100 anos atrás não existia nada disso. Ele aprendeu? Não. Ele aprendeu sim, mas aprendeu no mundo espiritual. Porque senão seria já um problema grande. Um ser que vem para o século XXI e que ainda está com conhecimento do século XIX. Né? Isso é só um pensamento lógico. É uma coisa que me parece bastante lógica e não deve ser de maneira diferente. Então, essa expiação, que é justamente, às vezes a gente se pergunta assim, como é que eu vou saber o que é expiação, o que é prova? A expiação é uma coisa que a gente escolhe, porque nós temos livre-arbítrio, mas escolhe meio assim. Se não tem outro jeito, né? Então, e daí que eu vou resolver. E a prova, não. A prova, a gente está consciente, está preparado e quer fazer. Mas na encarnação, já que a gente esquece, como é que a gente sabe? É fácil. Quando as pessoas fazem um negócio assim, é expiação. Quando faz sorrindo, é prova. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula que interdita a entrada nos mundos lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. Então, a gente já sabe aqui, né, que a gente ainda vai precisar de um tempinho para chegar lá, porque é só a gente fazer uma autoanálise que a gente vai ver. E mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Com expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com suas impaciências, visto que, do contrário, terá que recomeçar. Isso aí é só para a gente lembrar que, em vez de a gente questionar a Deus por que eu, a gente olhar no espelho e se perguntar: o que será que eu fiz para estar agora passando por isso? Ou até melhor, o que será que eu posso fazer para ser vitorioso nesse problema que eu estou passando? E para a gente encerrar, eu queria deixar só aqui uma coisinha que eu achei. A vida é uma coisa muito estranha. É preciso tristeza para saber o que é alegria, barulho para apreciar o silêncio, ausência para apreciar presença. Muita paz para todos.